Bom dia. Hoje é o dia 11 de fevereiro de 2015 e nós vamos dar início à nossa reunião fazendo a leitura de uma parte de uma mensagem do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec aborda a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. E na parte onde eu abri, eu vou ler 2 parágrafos apenas, mas a mensagem é mais longa. Fica aí a sugestão para quem quiser conhecer o restante da mensagem. Evangelho, capítulo 16, a mensagem utilidade providencial da riqueza. Então, no meio da mensagem, temos o seguinte: o que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a descobrir o âmago do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe. Mas não tinha verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a abnegação. Foi isso que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza como prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode proporcionar, consequência absurda, portanto, que reduziria o homem à vida selvagem, e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Muito interessante, porque é tão comum as discussões a respeito da riqueza, da pobreza, da fartura, da miséria, e como nós às vezes somos acalorados, passionais mesmo, na análise deste assunto. É muito fácil condenarmos os ricos, é muito fácil ridicularizarmos aqueles que ainda não têm estrutura dentro de si mesmos para suportar os reveses da vida, sejam de grande ou pequeno porte. E é muito fácil também condenarmos dizendo que na próxima vida nós passaremos miséria, porque nessa nós temos ou deixamos de ter. O outro aspecto fácil também é a condenação que os que pensam reencarnacionisticamente costumamos, para até dizer que entendemos a reencarnação, criar elementos de condenação a todo mundo. Você está passando isso porque na outra vida, você vai passar isto por conta desta. E a gente raramente observa alguém pontuando que alguém está bem porque foi bem na vida anterior. Parece que o mal continua chamando-nos a atenção muito mais veementemente do que o bem que fazemos, que percebemos, o que acontece. É muito comum nós dizermos: a televisão só passa desgraça. Porque se não passasse desgraça, a gente não sintonizaria. Tanto é verdade que os maiores índices de audiência são exatamente nos programas mais nefastos possíveis. Mas como ninguém é obrigado a assistir, mesmo assim assistimos, então é uma questão opcional. A nossa mente, a nossa ideia, o nosso sentido ainda está muito voltado para a coisa ruim. Quando Jesus, portanto, diz ao homem: vende tudo que tem, dá-os aos pobres, e vem após mim com a tua cruz, nós entendemos precipitadamente que Jesus estaria condenando definitivamente a riqueza. O comentário feito por Allan Kardec nos pontua para refletirmos numa direção diferente. Ele está dizendo apenas que queria saber até que ponto nós estamos abnegados a nos ofertarmos ao que quer que seja em nome do bem, em nome do amor, em nome da caridade. Então ele coloca com muita ênfase todas as possíveis virtudes do homem. Então o homem pode ser bom, pode ser justo, pode nunca ter causado mal a ninguém, não fala mal de ninguém, honra pai e mãe, faz tudo direito. Mesmo assim, ele não é considerado aquilo que seria o exemplo modelar de um homem de caridade, porque lhe falta ainda um item, a abnegação. Seria então obrigatório que nós tivéssemos já todos os itens incorporados ao nosso procedimento. Este seria o ideal. Mas isto não é possível, isto não é viável. Nós temos as nossas limitações.
O que é interessante na visão espírita é que há uma visão aberta quanto a isso. Não é uma visão de condenação, de crítica despropositada, ou então somente de apontar a falha, mas fazer com que nós avaliemos de que maneira nós estamos andando, para onde estamos andando, qual é de fato o nosso diapasão. Li recentemente uma mensagem dessas que são postadas na internet, e foi produzida por alguém vinculado ao protestantismo. Uma mensagem extremamente fácil de se perceber e rica e interessantíssima. Ele diz assim no título da mensagem algo como a Bíblia e o telemóvel. Ou seja, pelo título já se sabe que é alguém de língua portuguesa de Portugal, porque nós já chamamos celular. Então, a Bíblia e o telemóvel, a Bíblia e o celular. E ele começa dizendo bem simples: já pensou se nós tivéssemos o mesmo cuidado com a Bíblia, com o que temos com o nosso celular? Se nós fôssemos saindo de casa e nos lembrássemos, esqueci a Bíblia, e não o telefone, porque o celular, se você esquecer, você volta. Se a gente pudesse dizer, estou despido, porque esqueci de trazer a Bíblia, a gente diz, estou despido quando eu estou sem o celular. E então ele sai propondo várias situações. Você de vez em quando mandar uma mensagem da Bíblia, você, em vez de simplesmente querer saber o que foi que a pessoa fez ou o que foi que alguém fofocou, você dizer, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. No final da mensagem, no texto, ele coloca algo como: provavelmente nós seremos considerados ridículos, mas não é isso que nós seremos, nós estaremos sendo coerentes. Muitas vezes a nossa dificuldade em sermos bons de verdade é a nossa vergonha de uma condenação. Por quê? Porque nós já condenamos ao longo de muito tempo os outros. Nós tomamos essa postura com muita frequência, nós criticamos. É tão comum a gente ver alguns, já que falei neles, alguns protestantes andando na rua com a Bíblia debaixo do braço, e a gente, em vez de dizer, olha que atitude nobre, a gente critica, só vive com a Bíblia surrada debaixo do braço, como que se as axilas fossem o centro do cérebro de alguém. Não, pelo menos eles não têm a menor vergonha de dizer o que querem, o que pensam, e quando você fala qualquer coisa, eles se lembram. Vá lá em Isaías 32, que ele diz, e aí eles repetem. Ah, mas eles só repetem e eles não fazem, mas pelo menos eles têm a coragem de repetir. A gente nem repete, nem sabe, nem faz. Talvez muitas vezes estejamos piores. Quando os espíritos e Allan Kardec analisam essa questão da riqueza na palavra do próprio Senhor Jesus, ele coloca de uma maneira extremamente viável para qualquer um de nós. Nós podemos ser melhores, e por melhores que sejamos, podemos ser melhores ainda. E isso é extremamente alvissareiro. Por quê? Porque qualquer ideia de estagnação é ruim para o espírito, é ruim para a vida. E a vida é grandiosa exatamente por isso, porque tudo está em movimento. O próprio fato do equilíbrio universal, equilíbrio aqui macrocosmos, é interessante que para que esse equilíbrio se dê, tudo tem que estar em movimento. Como a dizer a cada um de nós, não tem por que a gente estar parado. Não tem por que nós estarmos acomodados nas situações, quando as situações estão pedindo movimento. Até mesmo quando nós vamos a um hospital, nós temos que ir até ele, ou então alguém tem que se movimentar para vir nos buscar. E quando nós estamos hospitalizados, ainda que a gente esteja em máquinas, as máquinas estão em movimento e muitas delas forçando para que nós não cessemos os nossos movimentos. Isso é uma riqueza, mas não é pelo fato de eu estar em movimento que eu estou sendo melhor ou pior. O que vai me tornar melhor ou pior no meu movimento é para onde eu me movimento, em qual sentido e para fazer o quê. Quando os Espíritos colocam, e Allan Kardec reafirma, essa proposta de Jesus, dê e venda tudo e venha após mim, ele está se dando como modelo. Isso é muito doloroso para a gente, porque a gente tem um modelo e não consegue acompanhar, não consegue entender, não consegue perceber. Recentemente tive uma troca de e-mails com uma pessoa na internet e a pessoa disse algumas coisas que eu não concordo. E não concordo não é por uma questão só de opinião pessoal, porque ele está afrontando até a própria teoria que ele estava defendendo. Mas a pessoa não se conforma, ela não se conforma em ter que repensar.
E eu tive que repensar o que ele propôs antes de lhe responder. E depois que eu repensei, lhe coloquei de troco. Eu digo, olha, eu não sei se você vai conseguir ler, mas eu fosse você, eu leria isso aqui, já que essa é a sua base. Talvez você não tenha lido a sua própria base. Ele prefere dar mais uma resposta dizendo, mas o que você está fazendo é errado. Então, parece que a mim me incomoda eu ter que rever a minha vida. Imagina se eu tiver que fazer como Jesus propôs ao outro no sentido literal da palavra. Eu pegar tudo que tem, dar para os outros e agora retomar uma nova vida. Um dia eu comentei aqui e uma pessoa depois veio para mim e disse, eu não entendi bem o que você quis dizer com aquilo. Eu comentei que uma pessoa tinha feito uma palestra e na palestra ele perguntou de chofre para o público. Você preferiria ganhar $1 milhão ou ter um câncer? É uma pergunta esquisita e eu comentei a respeito disso. Mas a pessoa disse que não entendeu quando eu falei que alguém preferiu ter um câncer. Eu disse, não, ninguém vai preferir ter um câncer. Mas a pessoa que induziu a esta pergunta, ela tinha total fundamento. Porque ela disse que vivia uma vida vã, fútil, sem nenhum valor, sem nenhum sentido, e estava simplesmente se acabando, pensando que estava vivendo. E ela de repente se descobre com um câncer. No meio do câncer, ela agora pôde filtrar, decantar todas as suas amizades, pôde saber quem de fato a respeitava, a compreendia, pôde passar a ver a vida agora com outro olhar, com outro sentido, e tudo aquilo que não tinha mais nenhum valor para ela, agora passou a ter um novo valor. E ela disse, se naquele momento que eu ganhei a notícia do câncer, eu tivesse ganho $1 milhão, eu teria me afundado mais ainda. Então, para mim, a maior fortuna que eu ganhei foi um câncer. Mas muitas vezes a gente acha que dói tanto, é tão prejudicial, que a gente não percebe os benefícios que vêm para a nossa essência depois de um fato não tão gracioso como foi o caso colocado. É uma riqueza. Ontem mesmo uma pessoa comentava comigo dizendo, como é que pode? A pessoa agradeceu a Deus porque se acidentou e está todo quebrado. Sim, mas agradeceu porque reconheceu que naquela quebração sobrou a essência melhor. Quantas vezes a gente, para poder desfrutar de alguma coisa boa, precisa primeiro lapidar, polir, lixar, mergulhar em camadas de ácido, seja lá o que for, para que saia a verdadeira joia por trás de tudo isso. Na nossa essência espiritual, muitas vezes, lamentavelmente, estamos no nível em que isso ainda é imperioso. Mas a riqueza está em nós. Mas por que, sendo tão ricos como somos tão miseráveis? Talvez porque ainda não tenhamos entendido as funções que nos cabe a cada dia, em cada circunstância da vida. É ruim ter uma dor, é ruim sofrer, é ruim ter uma doença grave. Quem não sabe que isso não é? Mas quantas pessoas passaram a viver a partir daí? Talvez nenhum outro precise chegar tão longe para poder despertar para a vida. Mas se para aquele só tinha esse caminho, vai esse caminho, não tem jeito. Não é que Deus esteja com raiva, nem se vingando, mas a própria natureza nos prepara as dosagens que nós precisamos a cada dia para termos uma vida feliz. Paulo Coelho, tão decantado como um dos maiores escritores do Brasil, e que de fato é, ele usa algumas frases, muitas delas, segundo ele mesmo diz, que ele toma emprestado na cultura universal. Muitas vezes ele fala textualmente de formas, às vezes, ele conta 500 histórias e 400 das 500 histórias têm o mesmo fundo. Ele bate nessa situação de como nós estamos conosco. Aonde é que está o meu reino? Aonde é que está a minha felicidade? Aonde é que está a minha essência? Mas nós continuamos buscando tudo isso fora. Nos esquecemos de que a grande riqueza que nós temos está dentro de nós. Isso não é frase de efeito. Isso é uma maior verdade, uma das verdades mais eloquentes que nós temos e que nós ouvimos cada vez que a gente queira. Basta a gente fechar-se em si mesmo e sentir-se. Nós podemos nos sentir, por exemplo, dificilmente alguém agora está ouvindo o próprio coração bater. Mas se a gente parar um pouquinho, se concentrar, a gente vai saber exatamente como o nosso coração está pulsando nesse momento. Significa dizer que mesmo que eu não pense, o fato, o fenômeno está acontecendo. Mas se esse fenômeno está me mudando na vida, a minha essência, eu devo de alguma forma parar, pensar, refletir, para que isso repercuta positivamente. Não adianta eu me preocupar tanto com as coisas ruins, quando tem tantas coisas boas.
para acontecer. Concluindo, a doutora Elizabeth Kübler-Ross é um fato mundialmente conhecido, eu já contei várias vezes. Quando ela fez a primeira e maior e mais clássica das experiências de estado de quase morte com uma paciente, ela leva a paciente a um anfiteatro médico e ela põe vários estudantes de medicina para assistir o diálogo que ela iria ter com uma mulher prestes a morrer. E aí veio também o New York Times e veio, se não me engano, também o Washington Post. E ficaram filmando a mulher lá embaixo, ela entrevistando, ela dando todos os seus depoimentos e dizendo que o medo que ela tinha não era necessariamente de morrer, mas o que ela tinha era a saudade do que ela ia deixar. Mas o que ela queria mesmo era que ela fosse respeitada no seu momento final. Inclusive, a partir da presença da doutora Elizabeth Kübler-Ross no cenário da medicina mundial, nos Estados Unidos, hoje a gente já conhece a chamada UTI humanizada, em que os parentes podem sim ter acesso à UTI em horário quase tão livre como em apartamentos. No Brasil, isso ainda é um absurdo. Você, para visitar um paciente num quarto, é preciso você obedecer o horário, a não ser que você esteja num quarto particular, como se o quarto particular fosse imune dos males que os visitantes pudessem trazer. Então, a doutora Elizabeth Kübler-Ross, em cima desses diálogos, em cima de tantas outras experiências que ela teve, ela propõe as UTIs humanizadas, inclusive a retirada de pacientes terminais das UTIs para ele desencarnar em casa, porque é um ambiente muito mais propício, as pessoas se sentem melhor. E então ela conclui o caso da mulher, e examina, faz, e no dia seguinte sai no jornal uma foto na capa da Times, a foto do rosto da mulher que prestou aquela entrevista. E ela, quando recebe a revista, fica apavorada, porque ela não disse que isso poderia acontecer e como é que seria a reação da senhora. E ela sai correndo, vai na casa da paciente, leva a revista e aí já começa pedindo desculpas, mas que a entrevista que ela tinha dado tinha vazado para a imprensa. E aí entrega para ela a revista. Ela, quando pega a revista, diz: a senhora deveria ter me avisado que ia acontecer isso. Mas infelizmente diz: mas se a senhora tivesse me avisado, pelo menos eu tinha me maquiado melhor, que eu fiquei tão feinha. A pessoa está à beira da morte, está dizendo para o mundo inteiro que vai desencarnar, mas ela ali está mostrando exuberância de vida. Eu gostaria de passar a minha mensagem sim, mas não precisava apavorar os outros com o meu estado. Veja que coisa notável. E a partir daí ela ganha forças e cria, praticamente ela cria a tanatologia, que é a ciência médica que trata dos fenômenos da morte. Lutou contra o mundo inteiro. Teve lugares que ela foi expulsa, ela não poderia morar, não podia trabalhar, ela não podia mais nada. Mas ela perseverou até o fim. E hoje o mundo inteiro deve muito a essa mulher, por ela ter conseguido enfrentar e trazer para fora a riqueza que ela tinha dentro, a coragem de mostrar que a morte é a continuação da vida. E para ela, inclusive, isso foi muito revelador, porque ela não sabia o que era que acontecia depois da morte. E todos os estudos dela levavam-na apenas até a morte, até que um dia ela resolveu descobrir o que era que tinha depois. E quantas surpresas! Se deparou com médiuns, se deparou com espíritos, ouviu, viu, sentiu e pôde passar com o mesmo destemor uma outra realidade que o mundo teme e não querer conhecer. O mundo hoje aceita a tanatologia, mas não aceita o que vem pós-morte. Uma pena, porque de um jeito ou de outro todos nós chegaremos lá. No primeiro domingo de março, dia 1º de março, nós teremos Vansan no nosso café cultural. Já existe senha, já existe material de divulgação e nós gostaríamos de contar com o apoio de todos. A próxima quarta-feira é quarta-feira de cinzas. E alguém pergunta: vai ter pazes? E qual é o problema? Temos uma amiga aqui muito querida que um dia alguém lhe perguntou: mas na quarta-feira de cinza vai ter pazes? E ela disse: não cai numa quarta-feira? Então vai ter. Lógico que ela disse de uma forma mais engraçada. Quarta-feira tem, e se o carnaval estender para quinta-feira, na quarta-feira de cinza também tem do mesmo jeito.
Quem não puder ou não quiser vir, é um direito de cada um. Nós, os trabalhadores do Leão, estaremos aqui com a mesma alegria, inclusive ninguém vai estar aqui de ressaca, porque todos nós estaremos trabalhando com amor, e quem trabalha com amor não se cansa nem se fadiga nunca. Deus, Pai de infinita misericórdia, envolve-nos em tuas bênçãos de sabedoria e de amor. Dá-nos, Pai amado, tudo aquilo que precisamos para nos sentirmos ricos em essência, fazendo bom uso dessa riqueza em favor de nós mesmos e do próximo. Senhor da vida, muito obrigado por todas as oportunidades que temos. Muito obrigado pelos movimentos que fazem com que continuemos vivos, encarnados. Obrigado, Senhor, pelas provações e privações. Não que estejamos muito felizes com elas, mas que queremos ter a sabedoria de com elas aprendermos mais para vivermos melhor. Senhor de todas as bênçãos, contamos, Senhor, com todo o excesso do Teu amor para conosco, envolvendo-nos e fortalecendo-nos. Sabemos que isto até independe de nossos pedidos, mas queremos reforçar, Senhor, sinalizando para Ti, Pai amado, estamos de corações e mentes abertas. Dá-nos, Senhor, os melhores sentimentos. Fortalece-nos a mente para que pensemos no melhor, com mais força, com mais determinação. Abençoa-nos, Senhor, permitindo que os Teus mensageiros estejam conosco mais uma vez. Que eles encontrem em nossas almas o espaço para o abraço fraterno, para o abraço de harmonia, para um abraço de transmissão de vida. Que os nossos anjos guardiões, os nossos protetores, nos envolvam neste momento em Teu nome, sob as Tuas bênçãos. Que os nossos anjos sejam ouvidos por nós mesmos. Dá-nos, Senhor, a sabedoria de reconhecer quando precisamos nos corrigir. A sabedoria de agradecer quando tanto temos e ainda tanto pedimos. Dá-nos, Senhor, a fortaleza interior que nunca nos deixa cair. Muitas vezes nos pegamos ao chão, mas ainda não caímos porque a alma segue em frente com a Tua força e com a nossa fé. Senhor, sê conosco sempre, mas sobretudo dá-nos a inteligência de Te perceber em nós e ao nosso lado. Quantas bênçãos estão dentro de nós, o tempo inteiro, a vida inteira, nas vidas sem fim. Senhor, queremos nesta manhã Te agradecer por nossas cabeças, onde repousam os mais sofisticados sistemas que favorecem a vida, circulação, pensamentos, emoções. Queremos Te agradecer, Senhor, por todo o nosso corpo, que nos possibilita a expressão, a movimentação, a vida. Senhor, faze com que a nossa alma cresça em humildade, cresça em sabedoria, cresça em espiritualidade. Os amigos espirituais que sempre conosco trabalham às quartas-feiras, estamos todos reunidos, todos já trabalhando com cada um de nós desde muito cedo. Não é por menos que quando chegamos neste salão,
mesmo quando nenhuma das atividades físicas tiveram começo, sentimos uma nova ambiência, um novo espaço energético. Eles, totalmente anônimos à nossa consciência, vêm, operam, organizam e estruturam tudo isso para que estejamos bem. E enquanto fazemos a mensagem de abertura, eles vão envolvendo a cada um de nós. E é por isso que muitas vezes pedimos que quando aqui cheguemos, fiquemos um pouco mais aquietados, mais calmos, para darmos oportunidade a eles agirem com mais eficiência no nosso psiquismo, na nossa mente, no nosso corpo. Mas eles já prepararam tudo e já nos envolvem com seus fluidos, que a partir de agora são reforçados com os fluidos dos nossos companheiros encarnados, igualmente magnetizadores. Neste momento, se descortina um cenário esplendoroso. Feliz daquele que pode perceber, sentir, ou mesmo ver todo este espetáculo que se descortina. São permutas de energias finas, densas outras, mas todas elas no intercâmbio feliz de melhoria espiritual para todos. E isto chega a ser tão tenso, que são muitas as pessoas que apenas acompanham este momento através dos módulos de internet eletrônicos, e mesmo assim conseguem sentir e absorver toda esta energia. Aproveitemos aqui estando para absorvermos, permutarmos, harmonizarmos-nos de tal forma que aqueles que ainda forem receber os passes nas cabines ali cheguem renovados e fortalecidos, granjeando o melhor proveito nos passes como um todo. Deixemos-nos envolver por mais alguns instantes neste manancial abençoado de luzes e energias. Sintamos o envolvimento do nosso amigo espiritual. É nosso amigo, é nosso guia, é nosso protetor. Procuremos senti-lo, procuremos ouvi-lo, procuremos sentir o seu abraço. E estes fluidos deste momento nos envolvam, mas que nós os retenhamos, fiquemos com o melhor e nos sintamos melhores. Inspiremos, retenhamos um pouco e expiremos. Inspiremos novamente, retenhamos e expiremos. Inspiremos mais uma vez, retenhamos e agradeçamos a Deus. Continuemos em estado de oração. Aproveitemos o máximo essas bênçãos, enquanto os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas almas. Colaboremos com esta parte do trabalho, com o silêncio meditativo, com o silêncio da profusão de uma oração profunda. E ao mesmo tempo em que continuamos orando, sintamos toda esta energia que nos envolve. Que assim seja.